Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. E eu quero, em pouco tempo, compartilhar essa palavra. Aquilo que começou na noite de ontem, onde o Senhor, Ele está trazendo e trouxe para nós um renovo. E o Senhor hoje vai completar, fazendo com que a gente viva a virada em Cristo. Amém? Glória a Deus. 1 Reis 19, versículo 1, capítulo 1. Diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como maltratara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Você pode repetir? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Repete comigo. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse tempo de adoração, de louvor, pela tua presença nesse lugar e por cada vida que o Senhor trouxe. E aquelas que nos assistem, Senhor, pela internet, sejam tocadas por esta palavra, transformadas, porque hoje viveremos esta virada. Traz, Senhor, hoje esse renovo. Traz hoje, Senhor, esta restauração, essa cura, e nos levanta, Senhor, de todo abatimento, de toda tristeza, de todo desgaste, para que possamos viver o cumprimento das tuas promessas e o nosso propósito, Senhor, porque ele ainda não foi cumprido, assim como na vida de Elias. Vem, Senhor, e traz o pão, o alimento, a água, e nos traz a vida, para que possamos prosseguir adiante e viver a tua vitória. Usa e toma a minha vida nas tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, pode sentar-se. Glória a Deus. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus te abençoe, e sendo abençoado com esta palavra, compartilhe, amém, com amigos, familiares. E é uma grande bênção a gente poder, através da nossa fanpage da igreja, né, do Renascer Hall, Rio de Janeiro, onde muitas pessoas são abençoadas. E se você quiser assistir novamente, você tem a oportunidade de pegar a palavra na fanpage e ouvir e compartilhar também. Glória a Deus. Queridos, nós recebemos ontem na ceia de oficiais uma palavra sobre renovo. E eu queria até novamente ler com vocês aquilo que o apóstolo nos ministrou, algumas das coisas que ele falou ontem, porque foram coisas muito profundas. E nós não podemos, vamos dizer assim, desprezar tudo aquilo que o Senhor nos deu na noite de ontem. Muitos não puderam vir, outros
não estiveram, e aqueles que estiveram e ouviram essa palavra vão poder lembrar, relembrar aquilo que a palavra diz, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Só estou tentando abrir aqui o texto de Jeremias, que o apóstolo nos ministrou ontem, falando exatamente sobre esse renovo, o renovo que vai trazer para a nossa vida aquilo que é o desejo de Deus para nós. Já estou abrindo aqui, Jeremias 23. Tem coisa que às vezes só cura quando dói, né? 5. Nós vamos colocar aqui para que você possa acompanhar. E a palavra de ontem foi sobre renovo. Deus está nos renovando nesse mês de setembro, de todo o desgaste, de todo o cansaço, de tudo aquilo que trouxe para a nossa vida um desânimo, um abatimento, seja por uma luta, seja por uma ameaça, seja por coisas que você por anos está aguardando e ainda não aconteceu. Nós recebemos esse renovo para o mês de setembro, e hoje nós vamos viver essa virada. Deus quer virar a tua vida e fazer com que você receba do céu hoje esse renovo. Diz aqui: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado. Fala comigo: o Senhor, justiça nossa. Você pode falar? O Senhor, justiça nossa. Amém? Esta palavra hoje, ela vem completar, ela vem trazer para o nosso coração a continuidade daquilo que recebemos ontem, que é esse renovo. Deus falou que traria um renovo justo para Davi. Davi que passou e enfrentou tantas guerras, tantos inimigos, e ele foi muitas vezes injustiçado, e haveria o quê? A justiça de Deus sobre ele, como realmente aconteceu. Mas falando aqui de Elias, nós sabemos que Elias foi o maior profeta de todos os tempos na história de Israel. Houveram muitos profetas abençoados, usados por Deus, mas Elias foi o maior profeta. E ele enfrentou ali os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, quando Jezabel, a rainha de Sidom, casou-se com o rei de Israel, Acabe. Ela trouxe toda a malignidade para Israel, que era culto a Baal, a falsos deuses. E o povo de Deus começou a ser contaminado pela malignidade dessa rainha, que era uma sacerdotisa de Baal, como seu pai Etibaal. E nós vemos que ao se casar com Acabe, porque Acabe era um homem fraco, ele conhecia Deus, ele conhecia o profeta Elias, mas deixou Jezabel manipulá-lo. E ela passou a governar no seu lugar por causa da sua fraqueza, por causa da sua infantilidade, por causa da sua falta de profundidade em relação com Deus. E esse espírito de Jezabel, porque quando a gente fala da rainha Jezabel, a gente está falando de uma pessoa, de um personagem. Mas em Apocalipse 2:20 fala do espírito de Jezabel, que a igreja de Tiatira estava sendo o quê? Perseguida, afrontada, estava sendo o quê? Tolerante àquele espírito de Jezabel, que estava destruindo, trazendo uma doutrina errada. E nós sabemos, houve a rainha Jezabel, mas o espírito de Jezabel é um espírito maligno, que quer destruir a tua força, quer destruir a tua relação com Deus, quer destruir a tua fé, quer te desmoralizar, fazendo com que você não tenha força para pregar, para falar do amor do Senhor, que você não tenha credibilidade. Foi o que ela fez com Elias.
A gente não vai ter tempo de poder se aprofundar mais, mas nós vamos fazer uma campanha contra o espírito de Jezabel e você vai entender isso mais profundamente. E Jezabel manda dizer para Elias: eu vou te matar, porque ele tinha desafiado os profetas de Baal e o poste ídolo, que eram ao total 850 profetas. E ali todos morreram, porque naquele altar ele restaurou, ele orou e falou: Deus que é Deus sobre vós vai se manifestar com fogo. Os profetas de Baal oraram, não aconteceu nada. Ele orou, o fogo do céu caiu e todo o povo declarou: só o Senhor é Deus. E a partir daí, Jezabel se sentiu ameaçada por aquele profeta. E ela disse: eu vou te matar. Muitos profetas já tinham sido mortos por Jezabel e os seus profetas. E era um tempo onde as pessoas estavam cocheando entre dois pensamentos. Fala: todas as vezes que eu fico em cima do muro, eu não tomo uma decisão espiritual. Fala: eu me torno uma presa fácil. E nós precisamos hoje, querido, sabe o que? Dar essa virada na nossa vida. Nós precisamos nos posicionar ao lado do Senhor, mesmo diante da adversidade, mesmo passando até pelo dia mau. Nós vemos que quando Elias recebe a ameaça de Jezabel, o que acontece? Ele fica fragilizado. Ele, como a gente costuma dizer, acusa o golpe. Você já teve alguma coisa na tua vida que você sentiu muito forte e que você fez coisas que você nem imaginava que você podia fazer, mas de repente houveram outras situações que você, vamos dizer assim, pegou como eu estou hoje, de calça curta? Você foi pego de surpresa quando você não achava que algo ruim fosse acontecer com você, justamente porque você está fazendo o que é certo. Elias era um profeta, ele amava Deus, ele continuava profetizando. Ele profetizou e falou: 3 anos e meio não vai chover, porque o povo estava adorando a Baal, que era o Deus da fertilidade. E Deus falou: então, agora vocês vão saber o que é falta de fertilidade. Não vai ter chuva e 3 anos e meio não choveu. Depois ele foi lá e falou: vai chover. E o Senhor fez cair chuva dos céus. Então, Elias era um profeta ativo. Era um homem de Deus, que Deus ouvia a oração. Ele era uma pessoa que estava em plena atividade ministerial. Só que o inimigo veio e pegou Elias no momento de fragilidade. Fala assim: eu preciso tomar cuidado, porque às vezes eu posso entrar em crise existencial. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: Elias era homem como nós, e nós podemos também ter os mesmos sentimentos que Elias teve. No momento da tua caminhada com Deus, vem uma luta, vem uma perseguição, vem alguma coisa que você não esperava. E ali nós podemos ver que Elias, ele estava o quê? Fragilizado. Elias, ele estava perdendo a energia do seu chamado por causa de um desgaste. Foi o que o apóstolo nos ministrou ontem. Quando estamos desgastados, quando você passa por um tempo de muita luta, de muita guerra, de muita oração, de muito jejum, você enfrenta muitos e fortes inimigos, acaba naturalmente acontecendo um desgaste. E esse desgaste é um desgaste emocional. Você sabe que quando você desprende de muita energia, você acaba perdendo a força e você fica com a resistência baixa. E o que acontece? O teu corpo já não cria mais anticorpos como normalmente, e aí vem uma gripe, um resfriado, vem alguma coisa e te adoece. E assim é espiritualmente, queridos.
Às vezes lutamos, estamos passando por um tempo de muita guerra, luta e esforço, e você está despendendo energia, e de repente você se sente desgastado. Quem já se sentiu desgastado? Você sabe quando você não está no seu pique total. Qualquer coisa que no tempo que você está bem, você tem disposição para fazer, mas quando você está desgastado, o que você quer? Vamos lá, cama, né? Enfiar aquele pijaminha bem gostoso, a camisolinha, e ficar lá debaixo das cobertinhas. Ah, Senhor, como é gostoso ficar aqui. Eu mereço. Eu estou me dando férias, eu estou me dando um tempo. A gente gosta, né, querido? Só que ao fazer isso, a gente não sabe dimensionar que a gente nesse momento vai baixar nossa guarda. Claro que tem tempo para todas as coisas, tem um tempo da gente descansar, tem um tempo de você estar com a tua família. A palavra fala em Eclesiastes que há tempo para. Só que tem um tempo que às vezes você não pode parar. Você está no meio de uma guerra, você está no meio de um conflito, você está no meio de um momento em que algumas coisas vão precisar ser definidas e decididas na tua vida, e não é hora de você tirar férias, não é hora de você descansar, mesmo que o seu corpo diga pare. Nós precisamos buscar essa força. Por isso que Deus hoje quer dar uma virada na tua vida. Vai sacudir essa cama e vai falar: levanta, meu filho, sai, em nome de Jesus. Desse tempo onde você está se entregando, e na verdade, não é que você está descansando, você está entregando os pontos. Quantas vezes você já disse: basta, chega, não aguento mais, não vou fazer mais nada, eu quero o Senhor sumir do planeta. Quem pelo menos pensou uma vez isso nesse ano? Confessa o teu pecado. Quando nós somos ameaçados por algo, seja o que for, no momento em que nós estamos enfraquecidos, no momento que estamos, às vezes não estamos fracos, estamos nos sentindo fracos. Porque até na fraqueza, o que Paulo falou: quando estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque ele contava com o poder de Deus que o aperfeiçoava. E sabe o que aconteceu com Elias? Elias se entregou à depressão. E ao se entregar à depressão, ele desejou a morte. Quem ouviu o noticiário de um pastor americano na semana passada que se matou? Quem ouviu esse noticiário nos Estados Unidos? Um pastor da Califórnia com 30 anos de idade. Eu recebi a notícia que minha filha mandou, e ela ficou muito abalada. Como um pastor de uma igreja, uma pessoa que estava sofrendo, perdeu o pai com leucemia há pouco tempo, e ele não conseguiu superar aquela perda. Tome cuidado, porque existem coisas na nossa vida que mesmo estando numa igreja, mesmo estando no altar pregando, mesmo exercendo o nosso chamado e o nosso ministério, nós não estamos impedidos e livres de receber uma ameaça para nos matar. Só que eu preciso o quê? Confiar, eu preciso de ajuda. Talvez eu vi depois a declaração da esposa, dizendo que era uma dor terrível, que ela nunca podia imaginar. Ela sabia que ele estava passando por um momento difícil, estava num momento de depressão, mas ela nunca imaginou que ele fosse capaz de tirar a própria vida. E ela faz tipo um alerta: se você não está bem, procure ajuda. Procure, porque se eu soubesse que ele estava nesse estado, talvez eu tivesse ajudado, impedido. E talvez ele, pela posição de ser um pastor, ele achava que ele poderia ser forte, mas a palavra diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se. Você precisa tomar cuidados, você precisa pedir ajuda. Nós temos um ministério de cura e libertação. Eu por anos sofri depressão dentro da igreja.
Só que eu fui buscar, e eu busquei durante muitos anos. E é um processo, e Deus vai nos curando, e Deus vai nos libertando, até que o Senhor me revelou sobre o espírito de Jezabel. E eu comecei a entender como essa voz é ameaçadora. Ela quer destruir os teus sonhos, a tua relação com Deus, faz você se sentir abandonado, rejeitado. Porque como Deus permite que isso aconteça na minha vida, depois de tudo que eu fiz, pela obra de Deus e para Deus. Elias estava vulnerável, e o que ele fez? Ele se entregou àquele desgaste. Ele estava estressado, ele não estava bem, e quando aquela flecha atingiu a vida de Elias, fez o quê? Derrubou ele, e ele foi para o deserto. Ele mesmo escolheu esse caminho. Cuidado, querido, não vá para o deserto porque você quer se isolar. Não vá para o deserto porque você quer ficar sozinho, curtindo a sua dor, a sua depressão. Cuidado para você não achar que você é tão espiritual e que você não merecia estar passando pelo que você está passando. Mas se Deus permitiu isso, é porque Ele tem uma grande vitória para te dar. E se o inimigo veio para tirar a tua força, a tua alegria, a tua fé, você vai receber o alimento que Deus tem para você. À medida em que Elias foi ficar debaixo daquela árvore grande, o zimbro, pediu a morte para si, o Senhor enviou o anjo. O Senhor enviou aquele que traria o suprimento. E eu quero te dizer, hoje o Senhor está trazendo suprimento que vai te sustentar, que vai te fortalecer e vai fazer com que você tenha força para estar na presença de Deus. Ali o anjo deu a ele o quê? Pão. E o anjo deu água. Fala o que eu preciso. Fala o que eu preciso para vencer a minha depressão, o meu desgaste, o meu cansaço, o meu desânimo. É me alimentar do pão da vida, é me alimentar da água da vida, que é, fala, Jesus. Jesus é aquele que vai suprir todas as minhas carências, necessidades. E no dia que eu me senti ameaçado, é Ele que vai fazer justiça, porque eu vou clamar a justiça de Deus, e essa boca de Jezabel vai se fechar e não vai ter poder contra a minha vida, em nome de Jesus, amém, aleluia. Hoje Deus quer dar uma virada na tua vida. E sabe qual foi o momento da virada de Elias? No momento que ele recebeu aquele pão e aquela água, ele comeu e depois voltou a dormir de novo. E o anjo foi lá de novo e falou: come de novo. E às vezes, querido, nós precisamos nos alimentar até sentir que temos força. Nós não podemos abrir mão e nem subestimar o mundo espiritual. Se esse pastor talvez tivesse buscado ajuda, não tivesse subestimado, ele talvez teria sido poupado. E ele se entregou àquela morte. A gente não tem como analisar, mas é uma realidade que está no nosso meio, queridos. E eu e você não estamos livres de sermos atacados e, na nossa fragilidade, darmos oportunidade para o inimigo nos matar. Fala, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. João 10:10, mas Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Fala, em Jesus Cristo eu tenho a vida abundante, amém? Elias levantou, comeu novamente aquele pão e aquela água, e ele caminhou por 40 dias. E ele chegou no monte do Senhor, e ali Deus queria falar com Elias. Só que Deus, a gente não consegue ouvir a voz de Deus quando nós estamos enfraquecidos.
Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus quando nós estamos desgastados. A gente está precisando de força, a gente está precisando de ajuda. E às vezes nós, nesses momentos, não temos força para buscar sozinho. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você não está sozinho. Tem a igreja apostólica aqui para te ajudar. Por isso, não se faça de super-herói, de super-homem, mas creia que Deus tem para você a cura, a libertação, a força para você se levantar e novamente ser o profeta que você é. Porque o que Jezabel falou não tirou de Elias a sua unção, a sua autoridade de profeta. Ele só estava desgastado. E hoje nós vamos buscar essa força no Senhor. Elias precisava primeiro se alimentar, para depois estar pronto para ouvir a voz de Deus. Vamos lá para nós terminarmos. A palavra no versículo 9, dando continuidade à nossa leitura, diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, porque ele estava se sentindo sozinho. Haviam 7.000 que não tinham se dobrado a Baal, e ele achava que ele estava sozinho, que ele não teria mais o que fazer. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Fala assim: porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Fala: mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Fala: mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E o que aconteceu? Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu novamente: tenho sido zeloso, tal. Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta a teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, e ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. E também, leia comigo: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O ministério de Elias não tinha terminado por causa da ameaça de Jezabel. Levante a tua mão, fala: nenhuma boca maldita, fala com autoridade, vai parar o meu ministério, vai parar a minha unção, vai parar a obra que Deus colocou na minha mão para eu realizar. Amém? Enquanto Elias, pode aplaudir ao Senhor. Você pode passar pela ameaça. O diabo quer mesmo nos matar, querido, mas quem disse que ele vai conseguir? O diabo mesmo vai usar pessoas para te destruir, para acabar, para te envergonhar, para te expor. Mas o Senhor é contigo. E o Senhor hoje quer dar essa virada, para que você, em nome de Jesus, vença toda a tua fragilidade, e você busque no Senhor essa força, e saia debaixo de um envio, para cumprir o teu chamado aqui na terra. Elias precisava continuar sendo profeta.
Ele precisava voltar e cumprir o tempo de Deus aqui na terra, que era ungir Azael para ser o rei da Síria, que era para ungir Jeú, rei de Israel, e era para ungir o sucessor e preparar o ministério de Eliseu, que daria continuidade ao ministério de Elias, amém? E sabe o que aconteceu? Ele ouviu a voz de Deus, não no terremoto, nem no vento e nem no fogo. Ele pôde ouvir a voz de Deus no silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que você precisa hoje para nós terminarmos? Fazer calar toda a voz que vem como um terremoto, que vem como um vento, que vem como fogo querer te consumir, te destruir, ou até mesmo as coisas que a gente acha que são as coisas sobrenaturais, mas é no silêncio que você vai aquietar o teu coração e você vai aguardar em silêncio a salvação do Senhor na tua vida. E essa virada vai acontecer quando você calar as vozes contrárias e você, no teu silêncio, no teu tempo com Deus, você ouvir aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Elias voltou, ungiu Azael, rei da Síria, e ungiu Jeú, rei de Israel. Sabe quem foi Jeú? Aquele que matou a rainha Jezabel. Amém? Fala assim: eu preciso continuar minha caminhada com Deus. Eu preciso continuar o meu chamado, porque na minha fidelidade e obediência, cumprindo o meu chamado, Deus vai levantar aquele que vai fazer justiça. Foi através do ministério de Elias que Deus levantou Jeú, que foi o rei de Israel, que matou Jezabel. E essa casta foi tirada da vida de Elias, e ela não pôde fazer absolutamente nada contra o profeta, porque não era nem o plano de Deus que ele morresse. Fala assim: está quebrado. Todo sentimento que eu tenho tido, que não é a vontade de Deus na minha vida. Elias quis a morte, e ele morreu de morte morrida. Hein, queridos? Morrer de morte morrida é o que todo mundo vai morrer, não é? Não sei como vai ser, mas Elias, ele morreu? Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Deus está preparando algo tremendo e poderoso na tua vida, que você não imagina. Você já está planejando, você já está sentindo a dor, a perda, o desgaste, o roubo, mas Deus preparou coisas excelentes para você. E Deus fala hoje para você: o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Porque você está querendo dar esse tempo, abrir mão de tudo aquilo que Deus já fez. Tem uma Jezabel aí te ameaçando: deixa ela comigo, você vai fazer a minha vontade, e fazendo a minha vontade, eu vou praticar a justiça, porque eu sou o Deus da justiça. Fala: está se levantando um renovo justo. Está se levantando a justiça de Deus. Fala: se o inimigo veio por um caminho, ele vai ter que fugir por 7. Fala: eu não vou me abater, eu não vou me entregar, mas eu vou lutar, porque hoje Deus está trazendo a virada para a minha vida. E aquilo que veio para me matar, o Senhor vai me levantar, e eu vou viver a glória da segunda casa, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, querido, aleluia. Tem uma música do Renascer Praise que diz: posso até chorar, mas não vou me entregar. Fala: eu posso até chorar, eu posso até ter sintomas de depressão, eu posso até ser ameaçado,
por alguém ou por alguma coisa muito poderosa, mas eu creio que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso até chorar, mas eu não vou me entregar, porque hoje o Senhor está enviando o seu anjo, o pão da vida nós vamos comer, a água da vida hoje vai te alimentar e vai te sustentar. Levante as suas mãos e fala: Senhor, eu quero hoje viver essa virada na minha vida. Chega, eu não vou me entregar mais à dor, eu não vou me entregar mais à tristeza, aquilo que causou um desgaste, aquilo que me estressou, aquilo que me machucou, aquilo que tentou me parar, Senhor. Hoje eu sou alimentado pelo pão da vida e pela água, e eu vou estar na presença do meu Deus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, fala com teu povo, Senhor. Se você chegou aqui hoje cansado, desgastado, você que estava a ponto de entregar algo na sua vida, porque você está cansado da luta, da ameaça, e você precisa hoje desse renovo, você precisa hoje dessa virada. Sai do teu lugar enquanto nós estamos cantando. Eu quero chamar os pastores, nós vamos orar, e você não está sozinho nessa luta. Você vai buscar ajuda, e a igreja está aqui se levantando. Você que está nos assistindo e precisa de uma ajuda, precisa de um aconselhamento, precisa de uma oração, vem estar conosco aqui na Boulevard 28 de setembro 258. Eu quero orar por você, querido. Se tem uma coisa, só um pouquinho mais baixo, se tem uma coisa que Deus mais me usa no meu ministério, é cura interior. Sabe por quê? Porque eu sei o que é estar doente na alma. Eu sei o que você amar Deus e querer fazer as coisas certas, mas não ter força para lutar. Você não acreditar que você vai ser capaz, porque uma pessoa que está cheia de uma autoimagem negativa, de complexos, de medos, ela não consegue sentir força para continuar a ir em frente. Mas eu tenho nesses anos recebido um alimento do céu. Eu falei hoje pela manhã em Botafogo, eu quero dizer para vocês aqui, algumas vezes na minha vida eu quis desistir de tudo. Muitas vezes na minha depressão eu desejei a morte. E talvez se eu não tivesse tido ajuda como aquele pastor, talvez eu tivesse feito algo contra a minha vida. Eu não posso te afirmar, mas eu sei que no dia das minhas trevas, nos dias dos meus conflitos, no dia que eu queria desistir de tudo, eu via a mão do Senhor me sustentando. Eu, dentro da minha pequenez, na minha sinceridade, eu clamava, eu dizia: Deus, me ajuda. Eu não quero viver a vida desse jeito. Se existe uma alegria, uma felicidade, eu quero sentir isso. Me cura, Senhor. Eu nem sabia o que eu tinha. E o Senhor me mostrou, depois de uma campanha de jejum, eu tive um sonho, e ali Deus me mostrou a minha história, como aquela morte tinha entrado na minha vida. Porque existem muitas pessoas que estão vivas, mas elas estão mortas interiormente, dentro da igreja. Pessoas que têm Jesus, mas tem alguma coisa que faz ela sempre se sentir a pior, a que não merece, a que não é digna. Mas um dia eu fui alimentada por esse pão e por essa água. E um dia eu resolvi que eu não ia mais ouvir essas vozes mentirosas que queriam me levar para a morte. Não conseguiam me matar fisicamente, mas matava todo o potencial que eu tinha diante de Deus. E o dia que eu conheci a verdade que me libertou, o Senhor me levantou para ajudar outras pessoas. E eu estou aqui hoje para dizer para você: você não está sozinho. Existe um Deus, existe uma igreja, existe pessoas que podem te ajudar.
Fala agora: Senhor, eu preciso, eu quero ajuda. Eu não vou mais subestimar. Esse espírito de Jezabel vai cair por terra. E aquilo que me ameaça, aquilo que me amedronta, aquilo que me faz ser covarde, aquilo que me fragiliza e me impede de seguir em frente hoje, faz essa virada na minha vida, Senhor. E o dia que Deus deu essa virada na vida de Elias, ele se levantou para cumprir o seu ministério e ele foi arrebatado para o céu. Aleluia. E Deus hoje vai te arrebatar, não porque você vai morrer, porque você vai viver experiências poderosas na presença do Senhor. Aleluia. Mas não vou me entregar. Até mesmo a dor coopera pro meu bem. Não irá além do que eu possa suportar. Não dependo do que podem ou vão falar. Seguro em tuas mãos eu vou. Aleluia. Você vai lutar contra a depressão. Você vai lutar contra o desgaste, a ameaça. Aleluia. A palavra me livrou. A palavra está te libertando, está te curando. Aquilo que veio para te assolar, o Senhor está quebrando. Em nome de Jesus. Sob a graça, mas sei que vou vencer. Sei que vou vencer. Em nome de Jesus. Senhor, traz a libertação para tua filha. Tudo aquilo que tem trazido desgaste, peso. Recebe a libertação, recebe esse alimento que te fortalece, que te faz vencer a fraqueza. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, recebe a unção do Senhor, recebe um renovo. Deus está fazendo essa virada na tua vida hoje, para que você viva plenamente o querer e a vontade dEle. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe autoridade para lutar. Ora, Shaya Daralamaia. Traz, Senhor, a cura para tua filha. Tira o peso, tira o desgaste. Renova, Senhor, as forças. Ora, Daralamaia. Fortalece o teu servo, Senhor. Levanta na tua força. Recebe o alimento que te fortalece, te sustenta. O Deus que já te livrou é o Deus que continua a te sustentar e a te livrar em todo o teu caminho. Recebe agora, em nome de Jesus. Recebe a força do Senhor na tua vida. Tudo aquilo que veio, oh meu Deus, quebra agora. Renova as forças, Senhor. Renova as forças da autoridade, Senhor. Em nome de Jesus. Força vem de ti, Senhor, minha rocha e escudo, meu libertador. Jura que a guerra pode durar por uma noite, mas logo amanhã virá e eu cantarei tua glória. Glória, glória ao que me dá vitória.
ao Rei. Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao Rei. Glória. Aleluia. Glória. Levante as suas mãos. Glória ao Levante as suas mãos. Você está livre. Você está liberto. O Senhor te levanta. E Ele diz: vai, porque eu sou o teu Deus que te ajuda, que te sustenta, e o Deus que faz justiça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala: nós estamos fortalecidos. Deus nos deu essa virada, e eu vou ver na tua vida grandes e poderosos sinais de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida, em nome de Jesus. Mostrando caminho Até a dor. Até a dor. até mesmo a dor coopera